Muito bem, meus amados irmãos, agora é o momento da ministração da palavra e lhes convidamos para este momento de reflexão. Hoje eu vou ler aqui um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, versículos do 28 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. E em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Meus amados irmãos, aqui a Bíblia é clara sobre a parábola da figueira. Essa parábola da figueira, ela está na Bíblia Sagrada e ela demonstra, ela fala sobre a importância, né, de o crente estar vigiando, de a pessoa estar vigiando acerca da volta de Cristo, acerca da volta do Salvador. Isso mesmo, nós devemos estar vigilantes sobre a volta de Cristo. O versículo 29 diz, que eu li aqui, diz aqui: Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Jesus Cristo disse que vai voltar, que vai arrebatar a sua igreja. E deixou alguns sinais aqui na Bíblia Sagrada dos tempos, das estações, de quando acontecerá a volta de Cristo. Ninguém sabe nem o dia nem a hora, mas existem sinais aqui na palavra de Deus, né? E essa parábola da figueira, ela está falando sobre isso, sobre sinais, para que venhamos estar atentos e prestar atenção. Devemos estar vigilantes e prestar atenção no tocante aos sinais da volta do Salvador. Porque assim como o momento em que os botões da figueira transformavam-se em folhas, era um sinal da proximidade do verão. Isso mesmo, aqui está falando sobre a parábola da figueira, né? Então, os acontecimentos que Jesus descreveu, como dores de parto, devem ser uma clara indicação da volta de Cristo. Isso mesmo, são acontecimentos. Então, os acontecimentos são os sinais, meus amados irmãos, são os sinais da volta de Jesus Cristo. E aí você vai ver quantos sinais tem na Bíblia Sagrada. São muitos sinais que você pode ver na Bíblia Sagrada. Então, a parábola da figueira é para mostrar os sinais, é uma exortação à vigilância, ao crente estar atento aos sinais da volta do Salvador, para que as pessoas assim não venham ser pegos de surpresa. Infelizmente, meus amados irmãos, muitos vão ser pegos de surpresa. Por quê? Porque não estão preparados para se encontrar com o Salvador. E aí, quando ele voltar, não vai subir no arrebatamento da igreja, não vai subir. Por quê? Porque não vigiou, não ficou atento aos sinais, não prestou atenção aos sinais. O versículo 30 está falando que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Que geração é essa? Essa é a geração do arrebatamento. É a geração do arrebatamento. Esse versículo 30 aqui está falando sobre a geração do arrebatamento. Quando ele diz assim, esta geração é a geração de pessoas, que estarão vivendo durante os tempos finais, que testemunharão os sinais e acontecimentos que levarão à volta de Cristo. Isso mesmo.
Então, os crentes em todas as eras, em todas as épocas, eles devem se achar a geração do arrebatamento, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Então, esta geração que nós estamos vivendo agora, ela deve considerar os sinais e a gente deve viver como se fosse a geração do arrebatamento. Isso mesmo. Marcos está mostrando isso. Quando ele diz assim, não passará esta geração, ele está dizendo que naquela época que ele escreveu isso, ele estava vivendo como se fosse a geração do arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento na época de Marcos? Não aconteceu. Mas ele estava vivendo como se fosse a geração do arrebatamento. Assim como nós hoje, a igreja do Senhor, ela deve viver como se fosse a geração do arrebatamento. Se vai acontecer esse ano, ano que vem, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 20 anos, eu não sei. Mas nós devemos viver como se fôssemos a geração do arrebatamento, para que não sejamos pegos de surpresa sobre a volta de Jesus. No versículo 31, fala sobre passará o céu e a terra. O universo, como nós conhecemos, meus amados irmãos, será drasticamente alterado depois do reino milenar de Cristo. Isso mesmo. Esse universo que a gente vive aqui vai ser totalmente diferente. Vai passar os céus e a terra, vai ser um novo céu e uma nova terra que nós vamos viver com Cristo. Isso mesmo, aqueles que são arrebatados, que serão arrebatados, eles vão viver em um novo céu e uma nova terra, tudo diferente. Vai ser tudo diferente, todo o universo vai ser transformado e vai ser preparado totalmente por Deus para o seu povo desfrutar das melhores bênçãos, meus amados irmãos, das melhores bênçãos. Deus tem reservado para a geração do arrebatamento, para aqueles que vão desfrutar da eternidade com Deus na presença do Senhor. Daquele dia e hora, ninguém sabe, como está lá no versículo 32, em Marcos 13, 32. Daquele dia e hora, ninguém sabe. O dia e a hora exatos da volta de Cristo, ninguém sabe, meus amados irmãos, ninguém sabe. O momento da volta de Cristo não será revelada antecipadamente a nenhum ser humano. Isso mesmo. Nesse momento, era conhecido apenas por Deus Pai. Nem os anjos sabem, nem Jesus Cristo aqui, nesse momento aqui, ele disse que sabia. Por quê? Porque ele estava como homem. E como homem, ele abriu mão de alguns atributos de Deus. Nós sabemos que Jesus era Deus também, mas ele também era homem. Como ele veio em carne, como ele veio como homem, então o que aconteceu? Ele abriu mão de alguns atributos divinos. Então, por isso que ele disse que não sabia, Quando Jesus disse essas palavras aos discípulos, nem mesmo ele tinha conhecimento do dia e da hora do seu retorno, embora Jesus fosse plenamente Deus. Ao tornar-se homem, ele voluntariamente restringiu o uso de certos atributos divinos, meus amados irmãos. Então, devemos estar percebidos, devemos estar atentos, devemos vigiar e orar, como o versículo 33 diz. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Esse é o conselho que a palavra de Deus nos dá. É um conselho de vigilância. Vigia e ora, para que o arrebatamento não te pegue de surpresa. Então, essa é a palavra de Deus.